A religião ela não volta por acaso. Ela volta como algo que há 2000 anos, na medida em que as pessoas se agarraram àquilo, funcionou para elas. Então, nesses momentos de muita trepidação, a gente volta pro discurso religioso como já aconteceu no passado. Em alguns países como Alemanha, Suíça e Reino Unido, a geração Z reza mais do que os próprios avós. Pelo menos é isso que afirma uma pesquisa recente da Ipsos. Já que no Brasil, ao mesmo tempo que cresce a quantidade de jovens que se declaram sem uma religião específica, também aumenta o número dos que se identificam como evangélicos. Não à toa, são muitos os influenciadores cristãos que hoje acumulam milhares e até milhões de seguidores nas redes sociais. Aliás, basta um algoritmo bem treinado para perceber que hoje, para muita gente, a religião vai além da fé. Ela é parte de um estilo de vida que desperta desejo e admiração. É fácil encontrar vídeos de jovens acordando às 5 da manhã, fazendo devocional, tomando creatina e saindo para correr meia maratona. Tudo num combo de espiritualidade, disciplina e performance. As igrejas cool e os cultos com cara de show completam esse pacote. Mas o que isso revela sobre essa geração? Os comportamentos mais conservadores observados entre os jovens de hoje têm origem na fé ou em outro lugar? Dá para chamar esse fenômeno de um novo hype da fé? Eu sou a Dandara Fonseca e é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Toda segunda, um papo para você começar a semana por dentro dos temas do momento e em sintonia com o lado solar da vida. Para nos ajudar a entender esse cenário de um ponto de vista cultural, participa do Desenrola hoje o antropólogo Michel Alcoforado. Doutor em Antropologia Social e especialista em Antropologia do Consumo, ele é o fundador do Grupo Consumoteca, colunista da Rádio CBN, apresentador dos podcasts É Tudo Culpa da Cultura e Caoscast. No ano passado, Michel também lançou o livro De Tédio Ninguém Morre, Pistas para Entender os Nossos Tempos. Michel, bem-vindo de novo aqui ao Desenrola, que honra. A honra é minha, né? Você sabe que eu sou teu fã. Fiquei feliz demais quando você me mandou esse convite. Eu falei, claro que vou. Adorei a última vez que a gente bateu papo e tô preparado para esse. Que delícia! E tá aqui no Desenrola também hoje o Ricardo Moreno e o German Carmona, ambos aqui do The Summer Hunter. A gente tá chiquérrimo hoje, Estamos chiquérrimos. Bem-vindos, pessoal. Que alegria ter vocês aqui. Dandara, obrigado. Michel, eu tô até nervoso, porque eu sou tão teu fã, eu te ouço sou teu. Em todos os teus diferentes podcasts, eu ouço tanto, tô nervoso aqui. Obrigado por estar com a gente, vai ser muito legal. Bom, vamos começar então, Michel. Para começar do começo, eu trouxe aqui algumas pesquisas que falam sobre essa tendência, mas eu queria saber de você. Você sente que a religião vem ganhando mesmo mais espaço na vida dos jovens? E por quê? Então, os jovens são complexos, né? Tem momentos que a gente acredita que eles estão indo por um caminho, eles dão um duplo twist escarpado e voltam para trás. Como você colocou, Dandara, segundo uma pesquisa do Datafolha, inclusive do ano passado, né? A gente vê um crescimento muito grande dos sem religião, que são jovens, né, que não acreditam, que não seguem nenhum culto, ou não se organizam em torno de nenhum culto. E esse negócio é infinitamente maior, inclusive entre aqueles entre 16 e 24 anos. O número chega a 25%. 1 em cada 4 jovens dizem não ter nenhuma religião. Só que a gente está no Brasil, a gente não pode esquecer que aqui, né, até os ateus acreditam em milagres. E a mesma coisa acontece com esses jovens, eu não tenho a menor dúvida, né? Ao contrário de um jovem alemão que acorda de manhã e fala, eu não tenho religião, eu não acredito em Deus. Ele facilmente, né, diante de um apuro, sei lá, evoca Newton e Einstein para poder explicar o próprio dilema. Os jovens brasileiros não têm a menor dúvida que fazem uma fezinha ou apostam em algo sobrenatural ou surreal para poder explicar os dilemas que têm enfrentado. Mas há um crescimento também muito grande dos evangélicos. Aí eu acho que isso está completamente relacionado ao espírito do nosso tempo. É óbvio que, quando a gente está pensando, né, em religiões evangélicas, a quantidade de possibilidades ou de congregações ou igrejas são múltiplas. Mas o que tem mais dominado as redes sociais é um tipo específico de relacionamento com a fé cristã, que é marcado por aquilo que os especialistas vão chamar de teologia da prosperidade, que é um modelo de entendimento de uma relação com o divino que promete aos seus fiéis o paraíso na terra, não depois que você morre. E não há nenhuma diferença, né? Assim, não há nada que marque mais um jovem brasileiro
e a gente pode até estender aos latinos, né, do que uma necessidade ou uma ambição de dar certo antes do tempo. Então, se eu tenho um panteão religioso ou uma doutrina religiosa que me oferece a chance de dar certo na Terra, vivo, mas de dar certo na Terra antes, né, o quanto antes, a partir de uma organização de uma certa conduta ou de uma organização da vida, obviamente o apego fica grande. E olha, a gente não deve criticar a teologia da prosperidade, não, né? Porque se tem algo que a teologia da prosperidade tem de muito interessante, completamente conectado com o nosso tempo, é uma plasticidade da maneira como se apresenta ao mundo e da maneira como se vale dos meios de comunicação para atingir os seus fiéis. Então, se os jovens estão no TikTok, a teologia da prosperidade está lá. Se os jovens estão, sei lá, né, nos grupos de WhatsApp, ela está lá também. Se os jovens estão no YouTube, ela está lá também. Se os jovens estão preocupados com rock, com a rocha, com o funk, a teologia da prosperidade está lá também. Essa capacidade de adaptar, ou, né, de recontextualizar os preceitos religiosos ao cerne do momento é algo que a teologia da prosperidade tem que as outras religiões não têm, que se mantém presas dentro de si, olhando para si. E jovem é plástico, né? Eu quero me agarrar numa ideia que vai mudando junto comigo. Então, eu acho que aqueles que se dizem não religiosos, tão religiosos, né, ao seu modo, porque não conseguem caber numa doutrina clara, né, porque estão muito marcados por individualismos seus, mas inventando, né, o seu modo de se conectar com esse outro plano, que a gente gosta de acreditar que tem, mas os religiosos estão apostando pesado, né, em como é que fé pode te fazer encontrar um lugar ao sol, né, não no céu, ao sol. O sol é o nosso céu. Exatamente. No capitalismo, ter um lugar ao sol é verdadeiramente chegar no céu. Não, e é muito interessante porque eu tinha até colocado aqui uma discussão para levantar, assim, de que há muito tempo a gente já fala que a fé virou um produto, né? Mas eu acho que com isso das redes sociais, que você comentou agora, eu acho que vai além do produto, né? É quase, não sei, você pode dizer que não, se você não concordar, mas eu vejo quase como um capital simbólico, sabe? Então, comunica outras coisas, isso que você falou do sucesso, né? Acho que comunica o sucesso, o propósito, a disciplina, parece que tudo tá dentro desses conteúdos, né? Legal isso. Eu tenho dito, toda vez que eu olho para um crescimento muito grande, né, desses youtubers ou influenciadores religiosos, em geral muito jovens, né, ou aqueles que não são jovens, fazem um uso de procedimentos estéticos né, para parecer mais jovens do que são, que a teologia da prosperidade tá para os mais jovens do mesmo modo que o triatlon tá para os executivos da Faria Lima, né? Que é isso? Eu tenho 2 discursos, 2 doutrinas que têm como ponto fundamental uma organização de uma vida pautada no disciplinamento e no autocontrole. Que é algo que é o ponto mais disputado numa sociedade onde o neoliberalismo é a regra, né? E aí não estou falando do neoliberalismo como modelo econômico, eu estou falando como que conjunto ideológico é esse que sustenta o modelo econômico. Se você olha para os anos 70, né, que é quando a política neoliberal começa a tomar conta dos países, né, do modelo de produção de riqueza no mundo, o que vai sendo pautado cada vez mais é uma lógica de que eu tenho um indivíduo com poder de escolha, esse indivíduo com poder de escolha deve saber fazer um cálculo minucioso daquilo que ele abre mão para poder ganhar mais, e do mesmo modo ele deve estar sempre atento a fazer as melhores escolhas com disciplina. Com disciplina. Por quê? Porque se o mundo marcado por essa ideologia, ele trepida e ele te cobra uma reinvenção contínua, eu preciso estar apto a me encaixar em qualquer contexto. E o corpo que se encaixa em qualquer contexto é o corpo fit, mas o eu que se encaixa em qualquer contexto é um eu que pode inventar novas histórias sobre si a qualquer momento. Então, o testemunho da igreja nada mais é do que um curso de storytelling, né? Que é algo que é o maior ativo quando a gente está pensando em 2025 para qualquer um, seja nas redes sociais ou na hora de arrumar um emprego. O fulano, quando tem muitos seguidores, ele é um ótimo storyteller, né? Storyteller da própria vida. E alguém que sobe na igreja todo final de semana para contar o que deixou de fazer, o que fazia, como é que a vida mudou, se adaptando, né? Ou adaptando também a própria história para a audiência que está em jogo, é um baita storyteller, né? Um baita storyteller.
O fulano que tá fazendo Iron Man é um baita storyteller, né? Porque ele tá tendo que deixar de comer, deixar de dormir, deixar de transar, deixar de viajar, deixar de beber, deixar de sei lá o quê, pra contar essa história pros outros. Aí o que tá em jogo quando o fulano ganha a medalha é a história que ele contou pra conseguir aquela medalha. Então, esse é o grande capital simbólico que tá em jogo agora, né? Eu gosto sempre de citar que eu tenho visto muito nas mãos dos executivos, né? Esses novos manuais de consultoria, que eles já correram todas as maratonas, né? Então, já foram a Chicago, a Tóquio, a Nova York, sei lá onde. Então, agora eles estão fazendo Ironman ou triatlon. Isso é storytelling, né? Eu compro uma história e eu coloco aquela história em prática. E o que tem na igreja é exatamente isso. Eu compro uma história e eu coloco essa história em prática. E eu ganho louros porque eu consegui colocar essa história em prática. Então, esse capital simbólico aberto gera diferenciação, isso te faz querido ou desejado, isso te permite encontros no Tinder, isso te abre portas para arrumar um emprego melhor, isso te torna confiável, isso te torna desejado, isso te traz sucesso. Então, obviamente, isso é um capital simbólico facilmente traduzido em outros capitais, né? Porque ele deixa de ser capital simbólico e vira negócio, deixa de ser capital simbólico e vira dinheiro, deixa de ser capital simbólico e vira reputação, deixa de ser capital simbólico e vira contato. É muita coisa, né? Em jogo. Então, eu não tenho a menor dúvida de que é capital simbólico, sim. O que eu entendo, o que eu ouço, Michel, você falando, é que, a minha interpretação, religião está ficando sexy, então. E quais são os riscos disso? Quer dizer, ser sexy nunca é arriscado, é bom. Mas quando envolve religião, né, e saindo aí, chegando num momento do mundo onde a era woke parece que ficou um pouco para trás, principalmente com a chegada do Trump de volta à presidência dos Estados Unidos, me parece que no momento é menos importante você ter uma equipe em que tem pretos, pretas, gordos, diferentes opções sexuais, mas quem sabe você precisa assumidamente ter uma religião? Eu acho que a religião ficou sexy porque a gente tá num mundo marcado por uma disputa de atenção, né? E num mundo marcado por uma disputa de atenção, as coisas só existem se elas capturarem tua atenção primeiro. Eu só dou valor para uma determinada coisa, pode ser uma caneta ou pode ser uma Bíblia nova, se aquilo for capaz de capturar minha atenção primeiro. E ser sexy é ser algo que desperta o interesse do outro, captura o olhar do outro. Então as religiões foram obrigadas a ser sexys. Sejam elas quem seja, né? Ou quais sejam. Eu posso facilmente entender isso com as religiões evangélicas, mas o Papa Francisco e todo o ritual e a transformação que ele gerou na igreja foi de transformar a velhinha igreja católica em algo mais sexy, né? E a mudança agora com Leão XIV vai pelo mesmo caminho, né? A gente tá surpreso que o Papa gosta de rock, que o Papa já teve uma vida pregressa. Esse é o primeiro Papa que teve rede social, então a gente pode buscar foto dele antes de andar de branco, coisa que nunca tinha acontecido com os outros. Então, todas as religiões ficaram sexy, porque quem não tá sexy não existe. Porque não desperta o interesse. Se não desperta o interesse, não tem valor. Nós e as religiões, né? O Papa Leão é um pouquinho sexy, né? Ele poderia ser um ator de Hollywood. Ele poderia ser, e é um maravilhoso. Eu acho que ele tem cara de papa de Hollywood, não tem? Ele tem cara de papa de Hollywood. Ele é sexy, é verdade, o papa é sexy. Mas tem um negócio interessante, Ricardo, que é complexo e pode ser um problema, né? Mas eu acho que não tem muito jogo, porque que tipo de produto a gente está falando que as igrejas entregam pra gente, né? Que a religião entrega pra gente? Isso pode ser o hinduísmo, né, New Age, do estúdio de Hot Yoga da Vila Madalena, ou pode ser o pastor que você segue nas redes sociais, ou o papa com cara de ator de Hollywood. Eles entregam pra gente um mapa pra estar na vida. E olha, eu me lembro do tempo, há 10, 15 anos atrás, vocês lembram disso melhor do que eu, que a gente gostava de acreditar que as marcas ofereciam mapas pra vida, porque as grandes narrativas da vida tinham ruído. Então, ninguém acreditava mais que eu tinha uma posição política que era capaz de me dar um lugar no mundo. E aí a gente apostava em marca, fulano gostava de All Star, a gente achava, meu Deus, ele tem um mapa da vida, o outro gostava da Apple, era Apple maníaco, a gente achava tem um mapa da vida. Ninguém mais acredita que marca te dá mapa pra vida. E a gente precisa de mapa pra viver.
As religiões, elas têm duas coisas que são fundamentais, que elas são modelo D e modelo para. O que é modelo D? Eu olho para uma cosmologia religiosa e eu imagino como é que eu preciso viver. E aí eu penso, Maria fez tal coisa, Jesus fez outra, ou Alá fez outra, sei lá quem fez outra, e eu ganho uma forma de estar no mundo. E o que a gente precisa é de modelo. Sobretudo num mundo onde o gap geracional é tão grande que teu pai e tua mãe não é mais modelo para nada. Porque eles são de outro planeta, nem de outro mundo. São de outro planeta, né? Então a religião dá isso pra gente. Sobretudo quando ela é atualizada, né? Então tá o Papa dizendo que a gente tem que se preocupar com os pobres, com o trabalhador e por aí vai, o que entrega, né, um certo discurso para determinado grupo, mas está lá também, né, os pastores New Age oferecendo um vocabulário de sucesso. E todos têm bolsa de luxo, marca de luxo, sapato de luxo, carro de luxo, casa de luxo. Modelo D, modelo D. A gente precisa de modelo para viver, porque sem crença não tem prática. Sem crença não tem prática. Eu só consigo agir se eu acreditar em alguma coisa. Agora, o que tem algum caminho, né, que eu possa seguir. Agora, modelo para também. E modelo para como? A religião, quando ela se incrusta dentro da gente, ela vira quase um conjunto de ferramentas que te ajudam em determinados contextos a saber como age naquele momento. Muito mais do que só a organização do teu plano mental. Então, essa coisa, como é que Jesus agiria nesse momento? Ou como é que os apóstolos agiriam nesse momento? Ou como é que um homem da igreja que não está no mundo agiria nesse momento? A religião te dá esse ferramental. E aí eu pergunto aqui para todo mundo, né, inclusive para mim mesmo, se eu tivesse um guia de como azar o mundo e um guia de como viver no mundo, eu também seguiria. Porque isso resolve metade dos seus problemas. Olha o desafio de quem não acredita em nada. Tem que sentar num divã de costas pro psicanalista, ele nem olha na tua cara, de costas, e você tem que resolver sozinho que modelo de vida você quer ter e como é que você vai agir diante das situações. Cansei, né? Cansei. Então a chance que a gente tem de encontrar um modelo para estar no mundo e de encontrar um modelo de como agir diante do que o mundo apresenta pra gente, transforma esse produto no produto mais sexy disponível no mercado. Mais sexy. E aí, de novo, olha que interessante. Eu estou falando de um tipo de doutrina que tem no mínimo 2.000 anos. No mínimo 2.000 anos. Não é o South by Southwest que veio aí semana passada, dizendo que agora na inteligência emocional, a inteligência social, vai aí na outra semana é o NFT, na outra semana é metaverso. Não! É um bagulho de 2.000 anos, se a gente pensar no cristianismo. Né? Se a gente pensa no hinduísmo, 5.000 anos. Se a gente pensa no judaísmo, mais de 3.000 anos. É coisa de muito tempo. De muito tempo, obviamente, se conectando com o mundo no hoje, mas oferecendo para as pessoas uma certeza de que vale a pena estar aqui. Né? Porque eu acho que é isso que a religião faz com a gente. Né? Ela te dá uma certeza de que vale a pena estar aqui. Eu te ouvi falando, eu me peguei muito no que você falou do modelo D, né? Uhum. E daí eu fico me perguntando, a gente ouve tantas coisas, né, sobre as pesquisas indicam dessa juventude, o que ela deixa de consumir, o que ela começa a consumir. E se a gente pensa, o que esse modelo D, o que essa geração, o que está impactando no consumo delas agora? Estão parando, isso está relacionado quando a gente lê as pesquisas, a geração agora bebe menos, sai menos, faz menos, não sei o quê. Tem uma relação, é um conservadorismo, porque ao mesmo tempo, uma primeira leitura que você pode fazer, uau, uma geração mais saudável, mas isso está relacionado com essa religião, com essa vida mais conservadora, o que for, pensando agora muito de consumo, né? A religião eu brinco que eles não são mais saudáveis, não. Eles só usam outras drogas. Trocaram a birita do final do dia por Venvance, né? Eu não sei qual vai ser o custo no final do dia. Quem vai sair melhor? Essa é do fígado ou da cabeça, mas ruim vai dar, né? De alguma medida, ruim vai dar. Mas há uma transformação óbvia em termos de comportamento. E essa transformação, facilmente, ela pode ser colada na religião, porque o que a gente está cobrando desses indivíduos é uma racionalização da vida. Isso aqui é o jogo, assim, uma racionalização da vida. Esse é o principal capital simbólico que está em jogo ali, né? Que é uma ideia de que
o mundo tem que ser pensado e cada ação tem que ser pensada em termos de o que você está ganhando, o que você está perdendo a todo momento. E isso está no discurso religioso, né? O discurso religioso a tentação está batendo aí para você, mas você está querendo ganhar aqui ou ganhar com Deus. Isso está no discurso, esse depara está no discurso religioso desde sempre. Então, eu diria que os jovens estão bebendo menos pelas mesmas razões que eles estão indo mais para a religião ou estão ficando mais fanáticos pela religião. Que é um mundo onde o individualismo é cada vez mais crescente, onde a gente tem um esvaziamento de sentido dado pela vida cotidiana por si só e eu preciso importar sentido de outros lugares, onde eu preciso estar sempre pronto para aquilo que se apresenta para mim, e a gente sabe que quando a gente bebe, você, no outro dia, não sabe como é que vai acordar, né? Todo mundo aqui já bebeu muito e acordou mal, já bebeu muito e acordou bem, e eles não estão dispostos a brincar com essa incerteza, né? Do mesmo modo que eu não estou disposto a não ter nenhuma religião ou me dizer ateu, e apostar na incerteza do que vai acontecer se eu morrer e se tiver Deus. Então é melhor acreditar em Deus, né? Porque no mínimo tá garantido que você vai encontrar um cara e falar, acreditei em você. Então, essa transformação de comportamento, ela tá muito mais atrelada a esse espírito do tempo, onde a racionalização, onde o controle, onde a disciplina são os principais valores dados, né, ou em jogo. E aí, isso voltou com muita força, porque o capitalismo está com uma força gigantesca. E capitalismo e religião estão conectados. E não sou eu que estou dizendo isso. O Weber, que é um sociólogo do século XIX, né, escreveu no começo do século XX, um livrinho que vale a pena comprar aí. Tinha uma edição maravilhosa da Companhia das Letras, está entre os melhores livros do século XX, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o Weber, nesse livro, faz uma pergunta que é fundamental, que serve para hoje. Ele se perguntou, olha, olhando os mapas, por que os países com tradição religiosa protestante, o capitalismo se desenvolveu melhor do que nos países de tradição católica? E ele chega à conclusão que havia uma ética no capitalismo, no protestantismo, que combinava totalmente com o capitalismo, que era a ideia de que você tem um chamado, que é a vocação. E se você, né, cumpre a tua vocação, você a todo momento não só está glorificando, né, a sua própria vontade, mas está glorificando a vontade divina. Não há nada mais valorizado por um jovem no Brasil, em 2025, do que acreditar que ele tem uma vocação e que ele tem um talento que é inato a ele, que ele não precisa enfrentar nenhum aprendizado. Esse é o grande dilema de lidar com geração Z no trabalho. Porque eu e vocês aqui, irmã, Ricardo, a gente foi orientado por um movimento que a gente precisava ou fazer muito alguma coisa para ter experiência, para chegar num cargo de poder, ou a gente precisava estudar muito, ter muito diploma para chegar num cargo de poder. Porque a gente achou que chegava no trabalho como uma folha em branco. Os jovens da geração Z já chegam no trabalho sabendo. E sabendo por quê? Porque eles são dominados por um talento, que é o talento dado pela vocação. Porque foi a vocação que fez o Neymar chegar onde o Neymar chegou, foi a vocação que fez a Anitta chegar onde a Anitta chegou, foi a vocação que fez a Larissa Manoela chegar onde ela chegou. E vocação é território da igreja. O Papa, com cara de ator de Hollywood, o irmão dele estava dizendo, ele é um vocacionado desde os 4 anos, ele brincava de Papa dentro de casa, ele só queria brincar de Papa. Vocação, religião. Então combina muito com o capitalismo. Agora, tem um outro aspecto importante também. Porque se eu recebo um chamado de Deus, ou eu recebo um chamado do meu propósito, né, que é algo que os empresários adoram repetir por aí, quanto mais eu faço aquilo, mais eu glorifico a obra de Deus e mais eu me autossatisfaço. Então eu posso trabalhar sem limites nisso, né? E tudo que me tira daquilo tá me tirando do caminho. Que combina tanto com a religião, como combina tanto com o capitalismo. Agora, o Weber vai chamar a atenção para o terceiro elemento, que ele vai dizer, olha, se a obra de Deus, né, tá pautada, né, nessa coisa que é o meu chamado, e que eu preciso cumprir isso, não há nada mais que me interessa, inclusive os prazeres do mundo. Então, eu não vim aqui para beber, né? Eu não vim aqui para transar. Eu não vim aqui para nada mais. Eu vim aqui para cumprir o meu talento, ser reconhecido por esse talento. Que pode ser a capacidade de comunicação, a capacidade de resolver problema, a capacidade de resolver coisas, a capacidade, sei lá, do que eu estou vendendo para o mercado. Então, religião e o capitalismo que a gente está hoje vendo
estão colados, não é novidade, isso já estava no século XIX, no século XVI, já estava em todo momento do capitalismo. Então, o primo pobre, primo rico, sei lá, aquele moço primo rico, agora é evangélico, batiza, todo mundo se batiza. Ou todos esses empreendedores da Faria Lima, startupeiros, todos andam com a Bíblia debaixo do braço. Capitalismo e religião misturados. Né? Ou os pastores, né, adorando, né, mexer com as maquininhas e com as planilhas de Excel. É assim desde sempre. O capitalismo e o protestantismo sempre tiveram juntos. E sempre tiveram juntos porque entregam um modelo de vida e um modelo para a vida que estão andando em paralelo, lado a lado. Nossa, muito bom. O que eu ouço aqui, ou o que eu vejo, né, eu não sei se tem a ver com o tempo que a gente está vivendo, né, que essas pessoas com um discurso, mais do que fé, um discurso cristão, né, porque eu acho que é muito diferente de falar de fé e de religião. Quase uma subversão ao ambiente progressista que a gente vive, né? Quase uma resposta conservadora ao que, não necessariamente, mas mais a esquerda tenta impor no mundo ou deixar o seu gosto no mundo. Isso seria exatamente a mesma coisa que você está falando ou é outra coisa? Esse retorno aos fundamentos aí, né? A uma civilização mais, entre aspas, careta. Ele é conservador mesmo. E ele é conservador porque viver dentro do capitalismo é ter um grau de aceitação. Porque você imagina, tá? E aí, sem nenhum discursinho comunista, não, você até se chamar de comunista, dane-se, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que o capitalismo cobra algum grau de aceitação da gente porque ele é fundado numa contradição. Tem alguém que paga pela tua força de trabalho, essa pessoa paga um precinho pequenininho e ela ganha muito mais dinheiro sobre aquilo que ela te paga. Essa é a contradição básica do capitalismo desde o Marx. Para aceitar isso, tu tem que ter um grau de aceitação que foge da lógica. É um grau de aceitação quase de fé. Eu tenho que acreditar nisso. E aí, Ricardo, como você colocou bem, o que o movimento woke fez, né, do ponto de vista desses indivíduos, foi questionar a maneira como essas coisas estavam organizadas, tentando inventar outros modelos que iam levar em xeque, colocar em xeque o capitalismo, né, de certo modo, ou, de maneira mais clara, os seus negócios, né, para pensar de uma forma diminuta. Então ele é conservador mesmo, ele é conservador mesmo. Ele é conservador porque na medida que eu começo a questionar a família, eu começo a questionar a base fundamental de reprodução do sistema. Porque uma família existe para a mãe, né, dentro desse modelo tradicional, dar cria a força de trabalho a consumidores e se esforçar pesadamente para o seu marido que está trabalhando, continuar trabalhando sem se preocupar com nada, mas ao mesmo tempo ela precisa cuidar dos seus filhos para que eles cheguem ao mercado de trabalho como uma força de trabalho que seja querida ou desejada no mercado de trabalho e ao mesmo tempo sejam bons consumidores. Quando eu questiono família, começa a dizer, não, olha, não cabe à mulher o trabalho do cuidado. Aí a gente começa a romper a base desse sistema. Eles falam, não, vou voltar para trás. Não, a mulher tem que ser submissa ao homem e ela precisa cuidar da família, para isso que ela existe. Porque rompe tudo mesmo. Então, por isso que é conservador. Né? Eu acho interessante que esse aparecimento de novo, né, da moda modesta, que é esse aspecto, né, das mulheres cada vez mais voltando para processos conservadores da maneira como se apresentam. Esse crescimento que a gente vê gigantescamente dentro das famílias de classe média e de elite, da saída do mercado de trabalho de maneira consciente, coisa que a gente não tinha mais visto no passado, né? Esse movimento que a gente vê de gente dizendo que mulher não pode ser CEO, porque cobra muito esforço, né? E não faz nenhum sentido. Esse movimento da gente ver crescendo de novo as threadwives, né? Que são essas mulheres tradicionais, em geral muito embebidas no discurso religioso. É porque se a gente questiona o modelo de família, cai tudo. Então eles são conservadores, porque eles não estão dispostos, obviamente, porque estão em cima da carne seca, né? A bancar. E funciona, né? Funciona. O que eu queria marcar muito fortemente aqui é que isso, citando muito Juliano Speyer, né, que é um antropólogo que pesquisa muito isso, e outros tantos, né, Patrícia Birma, e outros tantos antropólogos decisivos dentro desse campo, é que as religiões evangélicas no Brasil, elas também têm um papel importantíssimo de organização de uma conduta
para fazer parte desse mundo que a gente inventou. Sobretudo pra gente que não teve possibilidade de frequentar, sei lá, a Fundação Getúlio Vargas como universidade ou Santa Cruz enquanto escola. Se o mundo ficar cada vez mais letrado, é na religião evangélica que você lê papel pra caramba. Não é igual na católica, que você chega lá e segue a missa sem saber do que o padre tá falando, né? Você abre a Bíblia, aprende a mexer num livro, cara. Isso é revolucionário. Fulano não tem biblioteca, mas ele tem um livro que ele anda para cima e para baixo e ele sabe localizar uma página. Em termos de processo cognitivo, isso é uma revolução. Uma revolução. Eu leio uma página e eu questiono aquilo que eu tô lendo, porque eu não entendi aquilo que eu tô lendo, e eu imagino o que está me sendo dito. Isso é revolucionário também. Eu não aceito só o que me falaram. Isso é revolucionário. Isso é criar processo cognitivo, modelo D e modelo para estar no mundo, né? A gente inventa uma noção clara, que é uma noção de projeto. Porque a religião dá isso pra gente, né? Fulano entra na igreja, ele vai lá, círculo bíblico. Aí tem aulinha sábado. Você quer imaginar que alguém da classe trabalhadora, que sentou pouco nos bancos escolares, enfrentar 4, 5 horas sentado lendo uma Bíblia? Isso é invenção de um hábito, né? Que faz com que muita gente aceite chegar no mercado de trabalho e fique sentado olhando para a tela do computador. Tem revolução aberta aí também de uma maneira positiva, para além do lado conservador que a gente imagina sempre, né? Eu acho que tem um outro aspecto importante também, que te dá uma ideia de ambição de futuro, né? Em geral, as classes populares, por conta da precariedade ou da instabilidade do dia a dia, ficam muito apegadas ao presente. Eu não consigo imaginar o amanhã, né? Porque eu e vocês aqui, a gente está aqui participando disso, que a gente imagina que em algum momento isso aqui vai dar em algum lugar. É por isso que eu sento aqui todo dia. O que a religião faz contigo é que ela já disse, olha, o lugar eu sei e está separado para você, mas você vai ter que fazer. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Então, como tudo na vida é complexo, né? Tem um lado mega positivo e negativo. Mas eu acho que é um tema central nos nossos tempos e vai ser cada vez mais. Nossa, é muito interessante esse debate. A questão da esperança, né? Que a gente fala de dar a esperança. Dá a esperança, mas te ensina a esperançar também. Né? De algum modo, o que a religião te cobra é um movimento. Porque não tem religião que só te oferece um mapa e não te cobra alguma ação. Se você for na igreja e não mudar a roupa, não foi na igreja, né? Se você for na igreja mais tradicional e começar a beijar na boca todo final de semana, não aceitar que tem que escolher esperar, tu não foi na igreja, né? E olha o dilema da nossa vida hoje. Nós aqui, da classe média, mais progressista, a gente lê pra caramba, sabe um bocado de coisa, mas é difícil colocar em prática, né? Eu sei de dieta como ninguém. Agora, vai botar a dieta em prática, né? Vocês sabem do exercício, do bíceps, sei lá de quem, como ninguém. Agora, vai botar lá a academia todo dia em prática. Então, essa coisa da crença aliada a uma prática é revolucionário mesmo. Eu queria voltar um pouquinho aqui naquela questão da virtude que você falou e ler um comentário que a Suelen fez, que ela falou, né, que você falou sobre storytelling, e aí ela se lembrou dos influenciadores e dos artistas que usam nunca foi sorte, sempre foi Deus, para se vender como um ser agraciado e abençoado, acima de conquistas ali, né, e aí ela falou também de como tá rolando hoje em dia da divulgação das bets, por exemplo, né, que atrela muito isso a Deus também, né, a religião. Total, porque a Bet consegue... Primeiro que a Bet te cobra fé, né? E a gente esquece, mas pra viver precisa um bocadinho de fé, tá? Acreditando ou não. Por que é a fé? A fé é aquela crença que você tem que se não justifica por mais nada, só por ela mesma. Gente, sem fé não dá pra viver. Você pode acreditar em qualquer coisa. Você vai pro trabalho todo dia. Você tá lá acreditando que vai ser promovido. Ninguém te prometeu nada. São tantas variáveis que vão permitir que você seja promovido ou não, que é quase impossível, né? Mas você tá lá acreditando que vai dar em algum lugar. E as bets, elas têm uma coisa que a gente gosta de acreditar no Brasil, né? Que vai aparecer alguma coisa que vai resolver o teu problema. Isso faz parte da maneira como o brasileiro se organiza. E a América Latina, de uma maneira geral, né? Há sempre, para além da tua relação com a realidade, algum terceiro que vai resolver o teu dilema. A gente gosta de acreditar nisso. Isso pode ser um amigo que aparece e te resolve. Isso pode ser o fulano no terreiro de candomblé ou de umbanda que te mandou uma mensagem. Isso pode ser
a loteria que você ganha, a fezinha que você fez no bicho, ou pode ser uma explicação que permite uma conexão entre coisas que não se justificariam, que a partir do discurso da fé aparece. E Beth, eu acho que ela fala muito da maneira como nós brasileiros lidamos com essa realidade e com a religiosidade de uma maneira geral também. Que a Beth te coloca a possibilidade de algo acontecer. Quando você joga no tigrinho, você tem a possibilidade de ganhar ou perder. Já é muito. Isso é movimento na vida. Isso é movimento na vida. A gente acha que fulano só tá perdendo. Não. Ele abre chance na vida. É quase como se eu tivesse algo instável que eu coloco alguma possibilidade de movimento dada. Eu pago pra abrir um terceiro. Sabe um joguinho que eu adorava? Dandara não vai conhecer, mas quando a gente não tinha celular, Dandara, a gente jogava um joguinho que era um quadradinho que você comprava na banca de jornal que ele vinha faltando uma peça. E a gente tinha que formar uma imagem com aquela peça que tá faltando. Então você ia deslocando as coisas pra faltar uma peça. É faltar a peça que te permite movimento na vida. Quando você tá numa situação de muita precariedade, não tem saída. Todas as peças estão dadas e o quadro não é bom. Jogar na Bet te abre uma peça. Falta peça. Deus te abre a possibilidade de algum movimento e falta peça. É muito isso. Isso é muito. É isso que na psicanálise, a gente que é mais metido a terapeutizado, vai dizer que é o que te falta que te dá movimento. Né? É muito isso. Isso é muito. Mas no caso de Deus, eu vou ser cancelado aqui. É a peça faltante que sempre vai faltar, né? Ou seja, tá pronto. Opa! Né? É a peça faltante que sempre vai faltar, mas você acredita que ela tá lá. Isso é melhor do que tudo, porque se a peça estivesse lá, não tinha movimento, né? Então, é do mesmo modo que os neuróticos se apoiam no mito, que é a neurose, né? Você organiza um negócio como se tudo estivesse lá, só que não tá lá, né? Então, é isso que te coloca em movimento e a mesma coisa é isso que te permite sofrer com isso. Então, Deus é isso, né? É muita coisa. É muita coisa. Agora, isso eu acho que é decisivo para dar sentido para a vida. Para mim, o principal ponto do mundo que a gente está vivendo agora é um esvaziamento completo de sentido. Fica difícil todo mundo acordar de manhã e achar que tá valendo a pena isso aqui. Sim, essa sua frase eu lembrei até do episódio que vocês fizeram no Caoscast, né, do conservadorismo pop, que vocês falam sobre esse conservadorismo como uma resposta a esse caos, né? E aí eu fiquei pensando assim, se existe uma diferença entre esse conservadorismo que a gente vê hoje e o de gerações passadas, ou ele é só o mesmo, e o que ele oferece para essa geração, né, no meio desse caos que a gente tá vivendo de mundo e de incerteza, né? Boa. Tem um negócio que toda vez que a gente passa por grandes transformações, a gente passa durante muito tempo também, pode pensar na tua própria vida, vivendo um duplo de si mesmo, sei lá. Você separou. Todo mundo já separou aqui na vida, sabe. Você tá separado, mas ao mesmo tempo você se sente casado. Você tem no meio do caminho ali, entre duas vidas. Demora você entender que tá vivendo outra vida. E esse lugar do entre dá medo, né? Dá medo porque você não sabe o que pode acontecer. É uma sensação de que tudo pode aparecer. E a gente foge disso. Porque fica difícil carregar esse negócio, né? Os índices de problemas de saúde mental que a gente vê pra tudo quanto é lado aí, né? Que torna o Brasil o país mais ansioso, com mais episódios de depressão no mundo, é porque é muito instável estar no Brasil. A graça do Brasil é a instabilidade. Né? Aqui tudo pode acontecer. Mas o inferno de viver aqui tudo pode acontecer. Isso é ótimo e péssimo. Só que às vezes fica demais. E o fulano não suporta isso. Aí o conservadorismo aparece. Porque a religião ela não volta por acaso. A religião ela volta como algo que há 2000 anos, na medida em que as pessoas se agarraram àquilo, funcionou para elas. Com todo o sofrimento que elas enfrentaram. Mas funcionou. Então, nesses momentos de muita trepidação, a gente volta para o discurso religioso como já aconteceu no passado. Sei lá, se eu olho para os anos de 1960, com toda a contracultura, com todo o movimento de liberdade, com a pílula aparecendo, com as moças queimando sutiã, com os moços decidindo que iam virar hippies e por aí vai, tava a família tradicional brasileira fazendo passeata pela propriedade, por Deus e pela família. É muita trepidação, Deus aparece de novo.
Deus aparece de novo. Então, para dar conta mesmo, né, de te organizar. É o modelo D, como a gente estava falando. Acho tão interessante. É muito parte da minha... Acho que, como eu vou fazer logo, logo, né, 50 anos, então está muito simbólico para mim. E eu venho muito pensando e conversando com os meus amigos, né, que é consenso, fala, cara, que bom que eu não fui jovem nos dias de hoje, porque na minha juventude tinha um amanhã, tudo era possível, né, e hoje é tudo tão instável, sem perspectiva, então muito mais careta, né, eu olho e eu ouço, né, o que está acontecendo hoje em dia. Semana passada eu contei já para a turma, né, eu assisti um filme que depois de 40 anos foi liberado, um filme que tinha sido censurado, Onda Nova, em 83, e agora acabaram de lançar. E se a juventude atual assistir esse filme, vai censurar de novo, porque ele é completamente... Mas é só um pensamento, assim, né, que como em apenas uma ou duas gerações, né, rapidamente, como encaretou e como a gente ficou sem essa perspectiva que leva para a juventude. Só ligado nessa pergunta da Dandara, né, do conservadorismo hoje e o de ontem. Quando a gente não tem futuro, a gente tem que se agarrar no passado. E se agarra no passado de maneira bonitinha, como a nostalgia. Ah, eu vou lá no show do Backstreet Boys. Ah, eu vou ficar fazendo caderno de pintura de bagulho. Ai, eu vou, sei lá, aquelas coisinhas todas que a gente vê por aí que vende pra caramba. Eu quero a coleção da moda dos anos 2000, volta a calça baixa, emagrece de novo, sei lá o quê. É a nostalgia bonitinha, mas também tem um revés, né? De uma nostalgia que é pela recuperação das estruturas. Eu tenho falado pra caramba isso, que é... Pergunta sobre o futuro não faz sentido, né? O único ativo, né? No outro dia eu tava ouvindo a Heloísa Buarque de Holanda, que tinha mudado de nome, né? Heloísa Teixeira, no podcast da Sueli Carneiro com a Neca Setúbal, e ela tava falando, né, pouco antes de morrer, eu tenho 85 anos, isso é capital pra caramba. Porque no mundo que você não tem futuro, quem tem mais passado tem mais. Tem mais. Mesmo que isso não sirva pra nada. Porque nada daquilo que você aprendeu serve pra alguma coisa. Mas tem mais. Tem mais. Eu sou igual a você. Eu morro de pena. Você podia me perguntar, quer ter 10 anos a menos? Não. Quer ter 20 anos a menos? Não. Não quero. Não quero porque se não era bom que tinha um certo... uma certa... A gente acreditava muito, né? Que a gente ia dar certo. E que... Não sei se a gente não acreditava que o mundo ia dar certo, mas que a gente ia dar certo, a gente tinha uma certeza. Porque a gente tinha estudado bem, a gente tinha feito curso de inglês que teu pai não fez, a gente tinha viajado antes do teu pai, você tinha feito coisas que as outras gerações não tinham feito, então você tinha uma certeza de que você ia dar certo, o que era ótimo. Mas tem algo terrível com 20 anos, é que você tem que pegar a vida no laço, né? E isso sem certeza. A imagem que eu sempre gosto de usar é da Porta dos Desesperados do Sérgio Malandro. São 10 portas abertas, 8 tem monstro, uma não tem nada e uma tem prêmio. E tá todo mundo dizendo pra você, abre a porta, e você não sabe qual tem o quê. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado com a promessa de que tem uma porta com prêmio. Você imagina quando pode ter monstro em todas. Aí eu tenho que acreditar no sobrenatural, né? Eu tenho que acreditar que, para além dessas portas que estão me apresentando só monstros, em outro plano vai ter algo que eu vou ser reconhecido, né? E que vai ter um lugar para mim, que é só prêmio. Aí fica muito fácil para a religião entrar, né? Mas eu concordo mega contigo. Eu estava na Índia tem 2 meses atrás, e aí fui no astrólogo. E aí o astrólogo genialmente me disse o seguinte, veja aqui pela letra da sua mão que você vai viver de 87 a 92 anos. Eu disse, é muito. Eu não preciso desse tempo. Você imagina a gente ter 50 anos de vida ainda pela frente? É muito futuro. Muito futuro. Muito futuro. Eu prefiro ficar agarrado às coisas que eu venho fazendo no hoje e aquelas que eu tenho no passado. É muito futuro. O que é ótimo, te abre um senso de vamos pra vida, né? Mas também é muito futuro. Eu não consigo entender se a gente quer ver pra sempre. Eu não consigo entender nada disso que promete muito. É muito angustiante você imaginar que tem 50 anos de vida pela frente ainda. Mas é muito pior você imaginar que tem 80 anos de vida pela frente ainda.
Eu adorei essa parte do futuro que você comentou, né, de você não conseguir se apegar ao futuro atualmente, porque eu fiquei trazendo pra minha visão também, porque eu tenho 26 anos, Aham. né, eu acho que faço um pouco parte Vai dessa passar, geração. vai passar. Melhora, só pra te dizer que melhora, é verdade. Né, e é engraçado porque eu fiquei pensando, né, nossa, mas por mais que tenham todas as crises existentes no mundo e, enfim, a gente é muito crítico a tudo que tá acontecendo, eu ainda tenho desejos, sonhos e vontades, mas eu acho que vem muito de ter vindo de uma família que ascendeu socialmente e eu tenho o lugar de fazer coisas que meus pais não tinham, então é um pouco o inverso, né, foi uma família que ascendeu ali. Mas quando você fala disso de não ver o futuro, a gente vê muito bem também porque que as igrejas, enfim, fazem muito sucesso em periferias, né? Porque tem essa galera rica, né, que tá encabeçando esse movimento dessas igrejas novas e super cool, né, que é uma galera mais padrão, né, mais rica ali, que tá à frente disso, mas a gente vê um crescimento muito grande, viu um crescimento muito grande das igrejas evangélicas entre as pessoas mais pobres, né, porque é isso, você não vê os jovens ali não veem muito bem uma ideia de futuro, uma vontade de futuro, porque não vem soluções, não vem saídas, e aí se vem a religião te prometendo tudo isso, né, você vai embarcar. Dandara, que legal isso. Mega concordo contigo. Igual a você, tem outros tantos jovens no Brasil. No outro dia a gente fez uma pesquisa e um dado que me chocou foi que 70% dos jovens da classe C no Brasil estudaram mais do que os pais. E só 10% dos jovens da classe A estudaram mais do que os pais. Então, o que os jovens da classe C no Brasil fizeram foi uma revolução. Só que vocês estão sem futuro também. Sabe por quê? Porque a vida que teu pai viveu não é a vida que você vai viver. Então você não tem nenhum modelo D em casa. Você não tem nenhum modelo D de consumo, você não tem nenhum modelo D, e nem modelo de gestão da vida, você não tem nenhum modelo D de trabalho, né? Porque o trabalho que a sua mãe e seu pai tiveram certamente foi muito diferente do teu. Você não tem nenhuma cartilha que possa te ajudar a viver aqui. O que é angustiante igual. Então a religião continua fazendo sentido. Porque não há nada que eles te ensinaram que te coloca um dilema, que te coloca assim como um mapa claro, para você navegar no mundo que você está entrando. Mas há um outro aspecto interessante que eu acho que gera essa confusão que você está dizendo, que é o convívio intergeracional. A gente gosta muito de pensar, né, como o convívio intergeracional, como fonte de solidariedade, de invenção de um mundo onde a gente pode conviver, mas vocês hoje convivem com gente muito mais velhas do que a gente convivia, seja através das plataformas digitais, ou seja através do convívio mesmo, do ambiente de trabalho, o que é um inferno. Porque você tem 27, convivem com o Reman que tem, sei lá, 47, e aí você olha para a vida dele e fala assim, meu Deus, olha a vida dele, é muito melhor do que a minha, né? Olha a casa que ele tem, olha o carro que ele tem, onde ele janta, olha onde ele frequenta, olha onde eu vou, olha onde ele vai. Só que tu esquece que ele tem 20 anos a mais que você. Porque ele tá fazendo a mesma coisa que você no dia a dia. Tem muita estrada nesses 20 anos que vai permitir te chegar, às vezes, muito mais longe. Só que a gente esquece disso. E aí dá o quê? Angústia, né? Dá num sofrimento do caramba, que é achar que eu não cheguei em lugar nenhum. E a religião reforça essa ideia no palco, de que tem alguém que chegou lá, né? E te diz como fez para chegar lá. Aí é um alívio. Aí é um alívio. É um pouco da nossa dificuldade também atualmente de lidar com a angústia e com o desconforto, né? Total, total. Religião serve pra isso, né? Dá sentido até pra angústia. Enquanto na psicanálise você senta lá, tu que tem que batalhar e trabalhar pesadamente pra se ver com a tua angústia. Para ficar mais angustiado. Pra no ficar caso da mais- Que raiva ter psicanálise, né? escolhido a psicanálise. Se for lacaniano, sai certamente mais angustiado. A gente está nesse momento, né, do pêndulo indo para um lado e você, nas pesquisas, nas suas observações, algum indício, algum movimento de uma ode à rebeldia ou não? A gente vai ter que passar um pouco para o pêndulo desse lado para ele começar a voltar a um O certo pêndulo equilíbrio. só volta se tiver disputa. Sem disputa, ele não volta. Fica ali. Então a gente tem que estar disputando, né? A gente tem que estar aqui levantando a mão. A gente tem que estar na contra sempre. Eu sou do contra sempre. Desde sempre eu sou do contra sempre. Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, uma professora virou pra mim e falou assim, você é um iconoclasta. Eu nem sabia o que era, corri pra biblioteca e fui catar no dicionário. É isso, eu sou do contra sempre. Porque é no contra que a gente avança, né?
Então, para o pêndulo voltar, ele precisa ter o contra. Então, nosso papel aqui é fazer o contra. Né? Do mesmo modo que se o pêndulo foi para lá, foi porque a gente precisa dizer que os conservadores foram mais hábeis na, na forma de moldar o espírito do tempo ao ponto de levar o pêndulo para onde está indo. Então não tem descanso não, e nada se mantém, tudo é instável, né? A graça da vida é que nada é estável, a gente gosta de acreditar. Eu comprei um apartamento, agora estou estável, arrumei um emprego, agora estou estável, guardei no canto do dinheiro, estou estável. Não tem estabilidade nenhuma, é tudo instável. E a instabilidade é fruto da disputa. Então vamos disputar, né? A gente tem que estar aqui dizendo, olha, vocês estão acordando 5 horas da manhã, fazendo 3 orações, tomando banho de gelo, né? Correndo para poder ir para o trabalho, e no final fazem mais uma oração. Eu fui dormir às 5 porque estava bebendo. E aí? Né? Dá para viver assim também. Que maravilha. De que maneira o cristianismo influencia a Faria Lima e de que maneira a Faria Lima está ajudando o cristianismo, as igrejas a se portarem como startups, né? E ganharem mais dinheiro com isso. Total. As duas coisas estão completamente misturadas. Completamente misturadas, né? E eu tenho visto isso, né? Porque ando pela Faria Lima, vocês também. Cada vez mais conectados ou com um comportamento que eles sabem facilmente que é aliado a alguma corrente religiosa, ou vivendo uma vida que é religiosa sem saber que é. Inclusive no celibato. Inclusive no celibato, né? E aí o discurso é outro, né? Maravilhoso, porque o discurso vem com o discurso da ciência, né? Que naturaliza tudo. Se a religião naturaliza tudo, né? Porque ela diz, o papel da mulher é esse, o papel do homem é esse, o papel da sua vida é esse, faça isso, faça aquilo. A ciência ocupa facilmente esse lugar também. Então eu começo a me preocupar com a neurociência e começo a dizer que eu tenho que diminuir a quantidade de dopamina. Então, para isso, eu vou me masturbar menos, transar menos, para ficar mais produtivo no mundo do trabalho. Isso vira verdade. E eu começo a viver essa vida. Eu entro na água, sofro, né? Não ajoelho, mais na igreja. Mas eu entro num balde de gelo porque a aprovação é importante. Eu não subo mais a Igreja da Penha, né? 365 andares. Mas eu faço uma maratona, né? Ou eu faço um triatlon. Em nome da realização, né? Ou do meu senso de que eu fiz. Voltou quaresma, gente. Né? Voltou quaresma. Cada vez mais eu tenho ouvido gente dizer, tô de quaresma. E gente não religiosa. Não, como a quaresma é colado no carnaval, eu bebo no carnaval até morrer, e aí depois eu faço 40 dias. Aí eu falei, tem o January Dry, a gente agora tem o crente Dry, né? Que é isso, né? Com outros discursos, né? Mas religioso pra caramba. Que ótimo. É a mesma vida regrada, né? Só que a gente coloca em nome da saúde, em nome da performance nas redes sociais. Tudo que não é regrado causa medo. Causa medo porque desorganiza o tecido social, porque me tira a segurança ontológica de eu imaginar como é que o outro vai se comportar. Então, por isso que a gente fica regrando a criança para ela poder fazer parte do mundo. As crianças parecem seres perturbadores porque elas não são regradas o suficiente, porque não internalizaram a regra. Então, tudo que é regrado... Agora, o sistema também precisa de regra, né? Porque senão ele não funciona. E ele precisa de gente regrada, porque gente regrada é massa. E massa é mais gente que eu possa inventar o mesmo produto para vender para mais gente, diminuindo o custo e aumentando o lucro. Então, regrados são ótimos. Eles são ótimos. Quem está regrado está pagando um preço. O papo tá maravilhoso, mas eu vou chamar agora o nosso Q&A de perguntas solares, que encerra todos os episódios aqui do Desenrola. Quero fazer para você, Michel. A primeira é, como ter uma vida solar? Eu acho que a gente só tem vida solar se a gente viver do jeito que a gente quer. E aí o problema tá descobrir o que você quer. Agora, sem fazer o que a gente quer ou bancar a vida que a gente quer levar, não dá para viver uma vida solar. Então, bancar quem a gente é e bancar o que a gente quer é a única possibilidade para botar sol onde só tem nuvem, né? O problema é que a nuvem, de vez em quando, aparece. Então tem que estar muito certo o que você quer para o sol voltar a aparecer. Muito bom, adorei. O verão tem gosto de quê para você? Olha, o verão pra mim tem gosto de pé na areia, praia deserta, sem celular e pra mim é refúgio.
eu fujo sempre no verão. Sempre no verão, mas fujo para praias que agora tem isso, né, também, né? Porque o povo da religião da Faria Lima, eles inventaram um negócio que é um inferno, que é esse negócio de kitesurfing, né? Que inferno, isso tem que acabar, gente, vocês me desculpem. Porque vocês estão indo para as minhas praias. Eu sempre frequentei uma praiazinha, que eu não vou contar qual é, no Ceará, tomado por essa gente. Aí eles levam as marcas, né? E aí colocam aquelas velas com marca para tudo quanto é lugar. Aí a mulher do pescador que fazia meu peixe toda manhã já começa a abrir um restaurante, e aí ela já aceita cartão de crédito. Vem o chefe italiano, e aí vem um né? chefe italiano para fazer uma residência. E ela substitui o peixe local por salmão com avocado. Isso. Aí ela já começa a importar o peixe do Chile, né? Ela já não tá satisfeita com o peixe que o marido dela pesca. Olha... Muito bom. Isso é uma perturbação. Mas pra mim, eu fujo no verão pra me esconder. Pra poder ler sem pressa e ver a hora passar e ficar perdido em mim mesmo. Ai, que delícia. Saudade já. E pra finalizar, a última pergunta é: qual foi a última coisa que te fez sentir vivo de verdade? Eu fui à Índia, né? O inferno. É a minha 6ª vez na Índia. Eu brinco que toda vez que... E uma amiga minha, Fabiola Gomes, que fez pesquisa na Índia há muito tempo, ela fala que todas as vezes que ela estava achando que a vida estava bege e que ela estava semi-depressiva, ela ia para a Índia, porque a Índia não é pelo ashram não, tá? Nem pela espiritualidade. É pela necessidade de sobrevivência. Todas as vezes que eu me vi diante de momentos de sobrevivência, eu acho que eu me senti viva a beça. Viva a beça. Porque a vida cobra da gente coragem, né? Não sou eu que estou dizendo, Guimarães dizia. Então toda vez que eu precisei de coragem, eu achei que eu estava vivo. Michel, eu queria agradecer demais por você estar aqui com a gente. Ricardo e German também por participarem desse papo com a gente. Eu amei. Dandara, você sabe que eu sou teu fã do German, fã do Ricardo. Eu fiquei até... Falei, não vim nem com a roupa certa hoje, né? Porque não encontrar esses três... Imagina! Foi muito bom, nossa. Como o Ricardo falou, né? Já precisamos de um próximo encontro, assim, mas daí com cervejinha. Me chama que eu sou fã de vocês. Eu vou. Tá bom. Recíproco, admiração. Recíproco. Então tá bom. Esse foi o último episódio da 3ª temporada do Desenrola. Obrigada a todo mundo que ouviu os episódios, participou das gravações, deu sua opinião sobre os assuntos que a gente debateu por aqui. Voltamos daqui a algumas semanas com novidades, mais temas interessantes, convidados que têm muito a dizer. E se a saudade bater, uma dica. Aproveita para maratonar os nossos episódios antigos. Já são mais de 80 no ar. Que loucura! Também segue o The Summer Hunter no Instagram, se inscreve na nossa newsletter e entra no nosso clube no WhatsApp para ficar por dentro dos nossos outros conteúdos. É isso, até breve! Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca, com edição de texto da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats.